Vamos falar sobre o rei Davi, um líder que a gente conhece pela fé, um guerreiro que confiava em Deus. Mas olha só, no finalzinho do reinado dele acontece um mistério, um erro grave que acabou custando a vida de dezenas de milhares de pessoas. E é essa pergunta que fica no ar, né? Porque, poxa, parece uma coisa tão simples, uma tarefa administrativa, até um sinal de bom governo. Então, como é que contar os homens de guerra de Israel foi o estopim para uma catástrofe? Ok, vamos mergulhar nessa história. Tudo começa com uma ordem direta. Davi chama Joabe, seu comandante de confiança, e manda ele percorrer a nação inteira, de Dan a Berseba, ou seja, de norte a sul, e contar todos os homens que podiam lutar. Uma ordem que à primeira vista parece puramente estratégica. Agora, o que é bem interessante aqui é a reação do Joabe. Ele não era exatamente um homem delicado, sabe? Era um general casca-grossa, acostumado com a guerra. E mesmo assim, ele na hora questiona a ordem. Isso já dá pra gente a primeira pista. O problema não estava no ato de contar em si, mas na motivação por trás disso. E aqui está o X da questão. O censo representa uma mudança bem perigosa no coração de Davi. Foi basicamente trocar a confiança em Deus pela confiança no poder do seu exército. Era aquela vontade de se gabar, de mostrar a força da nação, de botar a segurança nos números e não em quem sempre protegeu Israel. Mas a história fica ainda mais complexa. A narrativa bíblica nos dá duas perspectivas que parecem, à primeira vista, se contradizer sobre quem realmente instigou Davi. E isso cria uma das questões teológicas mais debatidas dessa passagem. Olhem só essa comparação direta. Em 2 Samuel, a gente lê que foi a ira do Senhor que incitou Davi. Já em 1 Crônicas, o texto é claro, Satanás o incitou. E aí, como é que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? A explicação teológica que se costuma dar é que não existe contradição, mas sim dois lados do mesmo evento. A ira de Deus contra o orgulho de Israel teria, digamos, aberto uma brecha, retirado sua proteção, e isso permitiu que Satanás agisse na ambição que já estava ali, no coração de Davi. Ou seja, Deus, na sua soberania, permite a ação que ele decide não impedir. Bom, a ordem foi cumprida, o censo foi feito e as consequências não demoraram nada para chegar. Davi agora se vê de frente com um julgamento devastador. O processo todo levou quase 10 meses. E no momento em que Joabe apresenta os números, o peso do erro desaba sobre Davi. Antes mesmo de qualquer palavra divina, a própria consciência dele o condena. E ele clama a Deus, reconhecendo que cometeu uma grande loucura. É nesse momento que o profeta Gade, que era o vidente de Davi, chega com a mensagem de Deus. O arrependimento de Davi era sincero, sim, mas o pecado teve consequências públicas e a punição também teria que ser. Davi não podia escapar do castigo, mas, curiosamente, podia escolher como seria. E as opções, olha, eram terríveis. 3 anos de fome no país, 3 meses fugindo de inimigos em guerra, ou 3 dias de uma praga vinda diretamente de Deus. Cada uma delas traria um sofrimento gigantesco para a nação que ele teve tanto orgulho de contar. A resposta de Davi aqui revela muito sobre ele. Ele escolhe a praga. Ué, por quê? Porque ele sabia que, por mais duro que fosse o julgamento de Deus, ele sempre vem com misericórdia. Uma coisa que ele definitivamente não esperaria da crueldade dos inimigos. A escolha foi feita, e a punição divina caiu sobre Israel com uma velocidade e uma força aterrorizantes. Em apenas 3 dias, 70 mil homens morreram. 70 mil! O número é chocante, uma perda devastadora. A ironia da situação é terrível. A mesma nação cujos números inflaram o orgulho de Davi, agora via sua força ser dizimada pela mão de Deus. A destruição foi avançando até chegar nos portões de Jerusalém. Mas no clímax, quando o anjo da morte já está pronto para atacar a cidade, Deus intervém. A praga é parada num lugar muito específico, a eira de um homem chamado Araúna. Uma eira, para quem não sabe, era um lugar alto e plano, usado para separar os grãos da palha. Esse momento mostra o coração de Davi como um verdadeiro pastor. Ao ver o anjo, ele não se esconde. Pelo contrário, ele se joga na frente, entre o juízo e o povo, assumindo toda a responsabilidade. Ele chega a clamar para que o castigo caísse sobre ele e não sobre suas ovelhas. A praga foi interrompida, mas a história não acaba aí. A expiação completa ainda precisava de um ato final de adoração e arrependimento. A ordem divina vem clara. Aquele lugar onde a misericórdia venceu o juízo
precisava ser santificado. Davi deveria subir e construir um altar ao Senhor ali mesmo, na era de Araúna. Araúna, o dono da terra, num gesto de generosidade, oferece tudo de graça para Davi. Mas Davi recusa, e a frase que ele usa é uma das mais marcantes de toda a sua vida. Ele entende que o verdadeiro arrependimento, a adoração de verdade, precisa ter um custo pessoal. Um sacrifício que não custa nada, no fundo, não vale nada. Só uma nota rápida sobre os preços diferentes que aparecem na Bíblia. Na verdade, os relatos não se contradizem. 2 Samuel fala do preço pago pelos itens imediatos do sacrifício, a era e os bois. Já 1 Crônicas registra o preço que ele pagou depois pelo terreno todo, pelo monte inteiro. Esse evento trágico todo, que nasceu do orgulho de um rei, acaba deixando uma marca permanente e surpreendente na história de Israel. Então Davi obedece. Ele compra o local, constrói o altar, oferece os sacrifícios, Deus responde aceitando a oferta e a terra é curada. O ciclo de pecado, arrependimento e redenção, enfim, se completa. E aqui vem a revelação final, a coisa mais extraordinária disso tudo, o grande legado dessa tragédia. Aquele lugar exato, um simples campo, mas agora marcado para sempre pelo pecado, pelo juízo e pela misericórdia de Deus, foi o local escolhido por Deus para a construção do Templo de Salomão, o centro da adoração de Israel por séculos. E assim, a história de Davi nos deixa com essa reflexão. A tentação dele foi confiar no número de soldados. A nossa, hoje em dia, pode ser confiar na segurança financeira, no status social, no poder da tecnologia. A questão, no fundo, continua a mesma. Onde a gente tem colocado a nossa confiança? Nos nossos próprios números ou na fé?